Abra no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é santo. Nós estávamos entrando aqui e a irmã comentou, nossos dias estão passando tão rápido. Realmente, meus irmãos, estão passando rápido. Eu cheguei aqui com 8 anos e sexta-feira vou fazer 48. Falei, meu Deus, são 40 anos servindo a Deus. E eu posso dizer a você, eu não me arrependo de nenhum dia que eu estive diante da face do Senhor servindo a esse Deus. Ele tem transformado a minha vida. Nos tempos em que eu estive de pé, louvando, engrandecendo o nome dele, senti a sua presença. E nos tempos que eu estava caído, ele me resgatou, me colocou de pé, me deu uma nova chance, me ergueu novamente. Esse é o nosso Deus. Obrigado, Jesus. Você que tem a sua Bíblia, vamos ler? A Bíblia diz, Evangelho de João, capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho, nascer de novo sendo velho, porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Verso 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Estenda as mãos para cá, vamos orar a Deus. Peça a Deus a misericórdia sobre a minha vida, em nome de Jesus. Vamos pedir a Deus que, através da sua palavra, transforme a nossa casa, transforme a nossa vida, dê um ânimo novo, dê um caminho novo para as nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Pai, a tua palavra foi lida. Te pedimos, Senhor, ó Pai, a minha vida está diante do Senhor, tenha misericórdia de mim e desse povo, Senhor, que necessita, como eu, de ouvir a Tua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, nós vamos falar do amor de Deus Pai, e a sua maior expressão foi enviar o seu Filho Jesus para viver e morrer por nós. A expressão do amor de Deus não é quando Ele me cura, não é quando Ele me prospera, não é quando Ele me livra do mal, mas a expressão maior de Deus, do amor de Deus, o ápice do amor de Deus, é quando Ele envia o seu Filho Jesus, o único Filho, o unigênito, para morrer em nosso lugar. E ainda a Bíblia diz, em Isaías, que agradou a Deus moer o seu próprio Filho. Agradou a Deus moer o seu próprio Filho. Na cruz do Calvário, Jesus disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu. Em todo tempo, Jesus dizia que Deus era o seu Pai. Que o que o Pai dizia a ele dizia às pessoas, mas naquele momento, ele chama o seu Pai de Deus meu e Deus meu. Porque o Senhor me desamparou. Era necessário, então, que o meu pecado e o seu pecado, e da sua casa que nos assiste, fosse para a vida do nosso Senhor Jesus. Nesse momento, então, houve sim um desconectar de Deus e o seu Filho. Foi a maior expressão do amor de Deus, o resumo do amor. A Bíblia fala que Ele amou o mundo de tal maneira, não há expressões
para que nós possamos sintetizar essa palavra de tal maneira, tudo o que nós dissermos não vai cobrir, não vai dar 100% do que significa essa tal maneira que o Senhor nos amou. Veja, meus irmãos, é impossível achar palavras para essa tal maneira descrita pela palavra de Deus. Jesus disse a Nicodemos, nesse texto que lemos, um homem polido, um homem entendido da religião, um mestre da religião, um mestre da política, um membro do sinédrio, um homem politizado, antenado, um homem inteligente, mas um homem cego e surdo para o mundo espiritual. Ele não sabia nada do mundo espiritual, meus irmãos. Ele não conhecia de reino de Deus, ele não sabia do reino de Deus, só entendia das coisas desse mundo. Pobre espiritualmente. E esta é a realidade, meus queridos irmãos, de muitos que vivem no mundo hoje. Sabem discursar sobre tudo, discernir sobre tudo, mas são cegos espirituais. Cegos para o mundo, cegos para que a nossa vida, assim como eu disse, de 8 para 48 anos, e daqui a pouco 80, e aí acabou a vida, e é só um estalar de dedos a nossa vida. Davi disse: Senhor, eu pedi ao Senhor para que contasse a minha vida, Ele contou com um palmo apenas, o tamanho da nossa vida. Cegos para entender que há uma realidade de eternidade em eternidade, há uma eternidade que podemos passar com o nosso Deus, ou distantes do nosso Deus, comparados com essa vida não é nada, e esse homem não sabia dessas coisas. Então, meus irmãos, vivemos em um tempo que pessoas se degladiem umas às outras, por opiniões políticas, por divergências políticas, por divergências de pensamentos. Famílias estão sendo destruídas, distanciando pais de filhos e filhos a pais. O Espírito Santo diz a mim e à casa que nos assiste, e a você, que o amor de Deus por nós, ele não muda, meus irmãos. Ele supera qualquer questões aqui desse mundo. O amor de Deus, ele não muda, devemos entender isso. E devemos entender também que Satanás, a astuta serpente, ele usa, meus irmãos, dessa artimanha para afastar jovens dos seus pais. Usa dessa artimanha que está sendo pregada, muitas vezes até em escolas, está sendo doutrinada na cabeça das crianças. Então, quando uma criança de repente vai até para uma universidade, ele não tem capacidade de entender e ele se distancia dos pais, se distancia de Deus. Há um espírito de rebeldia reinando nesta terra, creia. Satanás está usando isso, misturando as relações humanas com a relação do amor de Deus, que é imutável sobre a nação. A Bíblia diz, e nós lemos, para que todo aquele que nele crer, ele não pereça, mas tenha vida eterna. Você que nos assiste, você que está aqui, a Bíblia não faz dissensão de uma pessoa a outra, ela não faz separação, ela diz todo aquele que nele crer. Toda pessoa que crer no nosso Senhor, ele é feito filho de Deus. Ele tem direito à vida eterna. Mas Satanás está misturando essas relações humanas, porque ele é mentiroso, deixando o homem a um estado de não crer em Deus. E a Bíblia diz que aquele que não crê em Deus, faz de Deus mentiroso. Tenha Deus como mentiroso, porque ele não crê que Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós. De forma que a eternidade não está para ele junto com o nosso Senhor, mas está longe do nosso Senhor. No texto que nós lemos, meus irmãos, há um diálogo entre um mestre desta terra que trata o nosso Senhor Jesus como um outro mestre. Veja no verso 2 o que a Bíblia diz. Ele foi de noite ter com Jesus e diz a Jesus: mestre, nós estamos vendo que tu és vindo de Deus, porque se tu não fosses vindo de Deus, tu não poderias fazer esses sinais que tu fazes. Jesus responde a esse homem, Nicodemos, a ele respondeu:
Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Há uma diferença entre o que Jesus diz a Nicodemos e entre o que Nicodemos via de Jesus. Nicodemos via os sinais de Jesus, meus irmãos, igreja de Cristo hoje. Nicodemos corria atrás dos sinais e ele percebeu os sinais que Jesus fazia. Mas Jesus estava dizendo a Nicodemos: Nicodemos, você não deve somente ver os sinais, mas você deve ver o reino de Deus, Nicodemos. Reino de Deus é diferente de sinais de Deus. Reino de Deus é algo maior, meus irmãos, independente dos sinais, independente do que está acontecendo na sua vida, independente das coisas que estão dando certo na sua vida, dos sinais que você tem visto, o reino de Deus continua o mesmo. Há no céu um trono, meus irmãos, e há alguém sentado à direita de Deus Pai, coroado esse Senhor, intercedendo por você. Coloque isso no seu coração. Não são os sinais, eu preciso ver o reino de Deus. E para ver o reino de Deus, eu tenho que nascer de novo. Então Nicodemos não entende o que Jesus estava falando. Então ele diz: Senhor, perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer de novo? Porventura ele pode voltar no ventre da sua mãe? É isso? Então Jesus responde: em verdade vos digo, que quem não nascer da água e do Espírito de Deus. Então Jesus vai para um outro patamar. Ele não consegue ver o reino de Deus, e ele não consegue entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não entra no reino de Deus. Senhor, nesse momento, meu Deus, eu já não quero mais ver os sinais. Eu quero ver o teu reino, Senhor, e eu desejo muito entrar no teu reino. A Bíblia diz que aos escolhidos de Deus, aquele que vencer, ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está guardado desde a fundação do mundo. Há um reino de Deus guardado, há uma presença de Deus. O que hoje nós vemos como num espelho, veremos face a face o nosso Senhor Jesus. Nele está tudo, está toda a compreensão, nele está a vida, nele está a felicidade, em Jesus Cristo. Então eu desejo entrar nesse reino. Meu querido irmão que me assiste ou vai nos assistir, em nome de Jesus eu te peço, desejo no seu coração, além das coisas que nós vivemos, nessa curta vida que viveremos, desejo entrar no reino de Deus, desejo ver em vida esse reino, Senhor. Eu quero ver o teu reino, ter conhecimento do teu reino. Então Jesus diz a esse homem: mas eu pergunto a você, meus irmãos, o reino de Deus está além dos sinais. E eu pergunto a você, como o homem pode voltar ao ventre de sua mãe? E como ele pode nascer da água do Espírito? Que água é essa que o nosso Senhor estava se referindo? Será que era a água do batismo, na qual semana passada, glórias a Deus, que tivemos o privilégio de batizar um homem? Será que são essas águas que Jesus estava falando? Não, não são essas águas. Meu querido irmão, no começo desse evangelho, Jesus diz, através de João, que nenhum homem pode herdar Deus, herdar o reino de Deus, por consanguinidade, por parentesco. Eu sou filho de Deus porque eu tenho sangue de Deus. Não, não é assim. Ele não pode herdar o reino de Deus por intervenção de outro homem. Não é sobre uma mão de alguém estendida na minha vida que eu herdo o reino de Deus. Não, não é por isso. Não é por vontade humana. É um processo sobrenatural, meus irmãos. Nós temos que entender isso. Isso faz barreira entre os homens e Deus. O profeta diz: o que distancia vocês de Deus são os seus pecados. Distanciam vocês de Deus. Que água é essa que o nosso Senhor se referia? Nascer da água. É um processo sobrenatural. Veja, a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, quando éramos ainda pecadores. Foi a vontade dEle. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, Ele foi entregue desde a fundação do mundo. Quando eu não existia ainda, Ele já me amava, esse amor de Deus. Creia. Então essa água, meus irmãos, não é água do batismo.
Porque o batismo ele ocorre por uma vontade humana, por uma decisão humana, um início de caminhada cristã, é o batismo. Vontade de quem batiza e vontade de quem está sendo batizado. Não é esta água, mas a água que Jesus Cristo diz aqui, é a água que purifica as nossas vidas, é a água que lava o nosso ser dia a dia, é a água da sua palavra, é a água da palavra de Deus. É isso que Jesus se referia. É necessário que essa água venha nos banhar dia após dia, venha banhar a nossa vida, venha tirar do nosso ser tudo que não convém, tudo que não vem de Deus. A Bíblia diz que Ele, Jesus Cristo, Ele tem o sabão do lavandeiro, aquele que lava as nossas almas. É a palavra do Senhor que nos purifica, meus irmãos. Essa é a água que Ele se referia a Nicodemos, é a palavra de Deus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, no verso 25 e 26. A Bíblia diz, Efésios 5, 25 e 26, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água, que é a sua palavra. A palavra de Deus é que nos lava, e que está nos lavando hoje em nome de Jesus. A Bíblia diz em 1 Pedro, meus irmãos, capítulo 1, no verso 23, a Bíblia diz, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, pois toda a carne é como a erva, e a tua glória como a flor da erva, seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. A Bíblia diz no livro de Tiago, meus irmãos, um pouco antes, capítulo 1, no verso 18, veja o que a Bíblia diz, toda dádiva, o dom perfeito desce do céu, vem do céu, descendo do Pai das nuvens, onde não há mudança, nem sombra de variação, pois segundo o querer dele, o seu querer, ele nos gerou pela sua palavra, pela palavra da verdade, fomos gerados pela palavra de Deus. Veja, meus irmãos, esses dias eu estava no mercado com minha esposa, eu encontrei um amigo que há muitos anos eu não o via, talvez há uns 20 anos, ele estava conosco aqui na nossa infância, e trilhou uma vida muito bem sucedida, então, quando você encontra uma pessoa que há muito tempo, você não vê, a pessoa, e aí, como é que está? O que está fazendo da vida, né? Parece que a pessoa quer saber o que você está fazendo, e você também querer saber em que ponto que você chegou, em que ponto que a pessoa chegou. Eu sei o ponto que ele está, então eu disse, olha, lembrei de Paulo dizendo a Timóteo, que um pregador ele tem que ser marido de uma só mulher, tem que ser um homem íntegro, se afastando do mal. Então eu ia dizer o que para ele? Que eu sou um vencedor nessa vida? Eu disse para ele, olha, eu estou trabalhando, casado, com a mesma mulher, eu estou tentando manter uma integridade diante de Deus e pregando o Evangelho até hoje. Então ele me disse, olha, nos tempos que nós estamos vivendo, o Evangelho de Deus, tempos difíceis de pregar, ele precisa ser contextualizado. Então eu não quis me indispor e eu fingi que não entendi e terminamos a conversa. Mas o Espírito Santo disse ao meu coração naquele mesmo momento, meus irmãos, o Evangelho, a palavra de Deus, a água que nos purifica, a água que Jesus disse a Nicodemos, tem que nascer dessa água, Nicodemos. Tem que nascer de novo dessa água, a água que te gerou, a palavra de Deus. Ele não precisa ser contextualizado. O contexto não muda a palavra de Deus, meus irmãos. O contexto que você está vivendo, a dificuldade, a abastança, o que você pode estar vivendo não muda a palavra de Deus, ela é imutável. Não muda o amor de Deus, meu querido irmão, em nome de Jesus crê. Mateus 24, 35, Jesus disse, passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar.
Céus e terra passarão, a minha vida vai passar, a sua vida vai passar, a vida dos seus filhos, dos seus netos, elas vão passar, mas as palavras de Deus, elas não mudam, elas não passam. Por isso, em nome de Jesus, creia, o que Nicodemos precisava, nós precisamos hoje, da mesma forma, que a palavra de Deus mude as nossas vidas, em nome de Jesus. O que Jesus disse a Nicodemos serve para a nossa vida hoje. Precisamos parar de olhar os sinais e enxergar esse reino. Precisamos tentar nascer novamente pela palavra do Senhor, meus irmãos, em nome de Jesus. A Bíblia diz, nesse evangelho que nós lemos, de João, continua dizendo, no final, Jesus Cristo diz àquele homem, porque assim como a serpente foi levantada no deserto, aí está um milagre maravilhoso. Assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado na cruz do Calvário. Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Meus irmãos, Jesus citou uma palavra de Números, quando Moisés sobe ao monte, quando ele desce, quando ele vai guerrear com esse povo, e sempre o povo estava murmurando, sempre o povo gostaria de ver os sinais, os milagres. O povo, ele não via mais o reino de Deus, somente o que Deus poderia fazer na vida daquele povo. Então Deus se ira de uma forma tamanha, ele faz serpentes saírem, meus irmãos, de todos os lados, e começar a morder aquele povo, a picar aquele povo. E o povo começou a morrer, a cair morto pelo veneno das serpentes. Então Deus diz a Moisés, porque Moisés vai clamar a Deus, dizendo, Deus, o Senhor é um Deus misericordioso. Moisés se torna um intercessor entre os homens e Deus. Disse, Deus, não mate esse povo, meu Deus, tenha misericórdia da nossa vida. Então Deus diz a Moisés, Moisés, faça uma serpente de bronze, uma serpente brilhante de bronze, coloque essa serpente no final de uma cruz pendurada, assim será que todo aquele que olhar para a serpente será curado. Por isso Jesus disse a Nicodemos, importa que o Filho do Homem suba naquele lugar, porque através da vitória de Jesus, meus irmãos, nós temos vida. Através da vitória na cruz do Calvário, nós temos paz, está lá naquela cruz. O maior milagre desses 40 dias de milagre é nós entendermos que precisamos ser dia após dia lavados pela palavra do Senhor, lavados por essa água desta palavra de Deus, enxergarmos o reino de Deus aqui na terra e desejarmos entrarmos nesse reino de Deus, para passarmos a eternidade juntamente com o nosso Senhor, entendermos que a nossa vida é pequenininha, meus irmãos. Em nome de Jesus, nós vamos orar nesta manhã, porque importava, Jesus disse, importa, tem importância, é importante que eu vá para a cruz do Calvário, seja colocado nessa cruz, para que todo aquele que for picado pelo pecado, todo aquele que passar pelo pecado, olhe e aceite aquela cruz, aceite aquele sacrifício na cruz do Calvário e seja curado. Nos 40 dias de milagre, o que eu desejo para a minha vida e para a minha casa, é que eu desejo ver esse reino, não somente os sinais, é que eu desejo ser lavado pela palavra, e eu quero entrar nesse reino. Senhor, eu desejo entrar no teu reino. Senhor, eu desejo olhar para essa cruz e lembrar que o Senhor foi colocado nela, e através do teu sacrifício, ser curado de todos os males, em nome de Jesus. Coloque-se em pé, meus irmãos, nós vamos orar. Vamos pedir a Deus em nome de Jesus. Senhor, abre minha mente, Pai, abre os meus olhos para que eu veja, Senhor, que maiores os que estão conosco do que os que estão contra a minha casa, contra a minha família. Abre os meus olhos, Senhor, para eu ver o teu reino, que o teu reino é imutável, que o teu reino não muda, que no céu agora há um rei, há um trono, e o Senhor está sentado à direita de Deus Pai. E Senhor, abre os meus olhos para eu entender, para ver, Senhor, que todos louvam o teu nome incessantemente lá no céu. Senhor, para entender o teu reino sobre a minha vida, Senhor, e quando as coisas
vierem contra a minha casa, contra a minha vida, em nome de Jesus, eu creia, Senhor, que o teu reino é maior, eu creio que o teu reino é imutável, que o teu reino é inabalável. Pai, em nome de Jesus nós oramos, dá-nos, Senhor, ó Pai, a dimensão de entender que todos que olham para a cruz são curados do pecado, são curados do medo, são curados nessa vida, em nome de Jesus. Vamos orar, Senhor, nós oramos, Pai. A tua palavra foi pregada, em nome de Jesus, Pai, assim como Nicodemos não entendia, Senhor, muitas vezes nós não entendemos também, muitas vezes, Senhor, nós deixamos de entender, Pai, mas renova a nossa fé nessa manhã, renova a nossa fé, Senhor, que precisamos ser curados, transformados, lavados pela tua palavra, pela água da tua palavra, em nome de Jesus. Limpa, Senhor, o nosso ser, Pai. A tua palavra diz que com uma gota do teu sangue, Senhor, o Senhor purifica-nos de todo pecado. Limpa-nos, Senhor, ó Pai, limpa-nos com hisopo, passa, Senhor, o teu sangue sobre as nossas vidas. Nós queremos ser livres, libertos. Para isso foi que o Senhor se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Pai, em nome de Jesus, olhamos para a cruz, como aquele povo olhou para a serpente pendurada no deserto, olhamos para a cruz de Cristo agora, em nome de Jesus, colocamos, Senhor, ó Pai, tudo diante do Senhor, as orações, Pai, pedimos, Pai, em nome de Jesus, por pessoas que estão nos acompanhando, Senhor, o Luiz, a Saúde, Elisete, Seguese, Carmen, Senhor, Lúcia, Eliana, Lúcia Toninho, Elisete Godoy, Deusita, Ana, Senhor, ó Pai, Helena, Senhor, a Ana, Senhor, e o Alessandro, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Senhor, o teu amor nos constrange, nesta manhã, Pai, a olharmos para a tua graça, olharmos para a tua cruz, Senhor, e Senhor, nós sabemos que o Senhor está com as mãos estendidas para nos levantar, os seus olhos estão abertos para nos enxergar, seus ouvidos abertos para ouvir as nossas súplicas, os nossos medos, Pai, Senhor, os teus pés não estão travados, eles caminham em nossa direção agora, em nome de Jesus te pedimos, Pai, vem nos curar, vem nos lavar através da tua palavra, vem modificar o nosso ser em nome de Jesus. Esse é o maior milagre, o milagre de um amor que não muda, o milagre de uma cruz que está vazia, o Cordeiro como se foi morto, mas hoje vive e reina sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, Pai, oramos diante do Senhor. Nos levantamos, Pai, junto com os teus anjos, contra todo principado, potestade, toda obra maligna, obra satânica, obra feita nas cachoeiras, nos canaviais, Senhor, obras a um Deus morto, Senhor, em nome de Jesus, ideologias que enganam mente de jovens, de homens, de mulheres, em nome de Jesus, quebra, Senhor, esse jugo, quebra, Senhor, essa maldição, com o sopro de tua boca, o Senhor destrói o teu inimigo, em nome de Jesus, Pai, quebra todo o manifesto do diabo, quebra toda a intenção do diabo contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a igreja do Senhor, contra a nação do Brasil, em nome de Jesus, Pai, estende as suas mãos, Deus que vive, Deus que está aberto, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Tira o engano de Satanás, tira a rebeldia da cabeça dos jovens, das crianças, dos homens, tira toda a rebeldia em nome de Jesus, quebra essa cadeia de maldição, em nome de Jesus, e faz-nos entender a tua palavra, faz-nos entender que a tua palavra não muda, não há contexto que mude, a tua palavra é imutável, os céus passarão, a terra passará, mas as tuas palavras não hão de passar. Então nós aceitamos a tua palavra, lava-nos, limpa-nos, purifica-nos, Pai, através da tua palavra, em nome de Jesus, amém. E amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir o nome de Jesus, meus irmãos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra. Eu quero ver, enxergar na minha vida, meus irmãos. Enxergar o reino de Deus. Enxergar a importância do reino de Deus. E esse amor que está sobre a minha casa. O amor de Deus hoje, ele cobre a sua família, cobre os seus filhos, cobre a sua casa, em nome de Jesus. Ele não muda diante de você, diante da sua vida, em nome de Jesus. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas.
você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer, é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.